Bom dia a todos. Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Bom, nós estamos reunidos nesta manhã para celebrarmos o casamento do nosso, eu vou falar amigo, ovelha e noivo, Vitor. A união com a Sara, minha ovelha, amiga. Eu falei para eles, já a Sara, o Vitor também, o Vitor não foi batismo, mas receber ele como profissão de fé, e a Sara por batismo e agora casamento. Vou ter que batizar os filhos, já está tudo combinado. Nessa manhã, eles escolheram o casamento com efeito civil, casamento religioso com efeito civil. Então nós estaremos passando agora para o momento do efeito civil e segundo, logo em seguida, o efeito religioso. Como cristão, nós acreditamos que o efeito civil sempre antecede o religioso. Temos a plena convicção e a ideia de que o que é colocado e constituído na terra, ele tem que ser constituído e aprovado, para assim, quando tudo estiver correto, nós fazermos o efeito religioso. Eu vou pedir para você que por enquanto continue em pé, no momento oportuno estarei avisando para sentar. Feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós primeiramente queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na vida do Vitor e da Sara. Obrigado, Senhor, porque o Senhor uniu este casal. Obrigado porque o Senhor colocou a eles o amor um pelo outro, e aqui agora eles estão firmando este momento, o momento da união, o momento do casamento que o Senhor constituiu. Nós te louvamos por isso. E mais uma família se inicia porque o Senhor quis, e é para a tua honra e para a tua glória que tudo isso acontece. É isso que nós oramos e agradecemos em teu nome. Amém. Dando início ao nosso momento civil, em Avenida Dr. Franco da Rocha, número 285, Vila Zanella, em lugar acessível a qualquer pessoa, de portas abertas, perante o celebrante, eu, Michel Fonda da Silva, e na presença das testemunhas ao final, nomeadas e assinadas, após haverem afirmado o propósito de se casarem de livre e espontânea vontade, receberam-se em matrimônio pelo regime de comunhão parcial de bens os pretendentes Victor Máximo de Lima Sampaio e Sara Teixeira Araújo. O contraente, o noivo brasileiro, solteiro, enfermeiro, com 23 anos de idade, natural de Jundiaí, estado de São Paulo, registrado em Jundiaí, segundo o subdistrito, nascido no dia 21 de outubro de 2001, residente na estrada municipal Ettore Palma, número 930, Vila Palmares, Franco da Rocha, estado de São Paulo, filho de Máximo Nepomuceno Sampaio, técnico em enfermagem, com 48 anos de idade, nascido em 5 de 6 de 1977, de Catiúcia Ferreira de Lima Sampaio, técnica em enfermagem, com 48 anos de idade, nascida em 27 de 8 de 1977. Perdão, pai, eu tenho que falar a idade, tenho que ler conforme os protocolos. Realmente. A contraente, noiva nesse caso, brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, com 22 anos de idade, natural de São Paulo, estado de São Paulo, registrado em Franco da Rocha, nascida no dia 1 de março de 2003, residente na rua Pedro Vaz Nunes, número 24, Parque Monte Verde, Franco da Rocha, estado de São Paulo, filha de Raimundo Edilson Araújo Pizzaiolo, com 55 de idade, nascido em 19 de 7 de 1970, e filha também de Andréia Aparecida Teixeira Araújo do Lar, com 49 anos de idade, nascida em 13 de 6 de 1976. Também precisei falar as idades, peço perdão, mas é o protocolo. O casamento foi celebrado
Segundo o rito evangélico, nos termos do artigo 1516, parágrafo 1º, e artigo 1525 do Código Civil Brasileiro, mediante a apresentação de certidão de habilitação civil e registro civil de Franco da Rocha, em virtude do casamento, o contraente continuou a assinar Sara Teixeira Araújo, o mesmo nome de solteira, e o contraente continuou a assinar Victor Máximo de Lima Sampaio, o mesmo nome de solteiro. Nesse momento nós estaremos participando da assinatura do efeito civil. Estarei pedindo para essas cerimônias, por favor, ficarem mais próximos da gente, para no momento oportuno cada um assinar o momento certo. Me perder no escuro com você. Fogo na fogueira, o seu beijo e o desejo em seu olhar, as flores no altar. Véu e grinalda, lua de mel, chuva de arroz e tudo depois. Dama de atrás de uma cortina, me perder no escuro com você. Fogo na fogueira, o seu beijo e o desejo em seu olhar, as flores no altar. Véu e grinalda, lua de mel, chuva de arroz e tudo depois. Damas de honra, pega o buquê, ninguém mais feliz. Agora sim, casados civilmente, vamos para a parte religiosa. Por enquanto ainda não, você não vai beijar a noiva não. Vou pedir para que você se assente. Como cristão, nós temos sempre o pensamento de que este momento é o momento onde nós celebramos o casamento, onde tem sim a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo e principalmente as orientações que Jesus Cristo nos dá através da tua palavra, para o casal e para todos aqui presentes. Victor e Sara, vocês estão casados segundo a lei do país e assumiram o compromisso de fidelidade e amor mútuo. Agora, na presença de Deus e da igreja, dos amigos, testemunhas, vocês têm a oportunidade de reafirmar o compromisso que assumiram, buscando a ajuda de Deus para cumprir. Estamos reunidos aqui a fim de testemunharmos as promessas
que Vitor e Sara fizeram um ao outro e de apoiá-los em nossas orações a fim de suplicarmos as bênçãos de Deus sobre eles para que sejam fortalecidos na sua vida em comum e a fim de render graças a Deus pela dádiva do santo matrimônio. Deus os criou e concedeu a dádiva do matrimônio para que marido e mulher se ajudem e confortem um ao outro, vivendo juntos com fidelidade até o fim de seus dias. Deus nos concedeu a dádiva do matrimônio para a expressão plena do amor. Por ele, a mulher e o homem passam a pertencer um ao outro, dando-se livre e mutuamente com afeto e ternura. Deus nos concedeu a dádiva do matrimônio para bem-estar da sociedade humana, para a ordem na vida familiar e para o nascimento e a formação moral e espiritual dos filhos. Deus nos concedeu a dádiva do matrimônio como um mistério santo, no qual o homem e a mulher são unidos um com o outro como se fossem uma só pessoa, do mesmo modo como Cristo está unido à sua esposa, a igreja. Pelo matrimônio cristão, marido e mulher são chamados para uma nova maneira de viver. O matrimônio é para ser vivido no espírito de oração e em obediência voluntária e prazerosa aos mandamentos de Cristo. Alegramos-nos porque o matrimônio foi dado por Deus, sendo abençoado por nosso Senhor Jesus Cristo e sustentado pelo Espírito Santo. Portanto, seja honrado por todos o matrimônio. Gostaria de fazer algumas perguntas para o Vitor e para a Sara, começando pela noiva, e ao final gostaria que você respondesse sim ao desejo. Sara, você acaba de ouvir como Deus criou, ordenou e abençoou o compromisso do matrimônio. Agora, na presença de Deus, dos familiares, testemunhas da igreja, você deseja afirmar os compromissos do matrimônio cristão? Sim, eu desejo. Amém. Vitor, você acaba de ouvir como Deus criou, ordenou e abençoou o compromisso do matrimônio. Agora, na presença de Deus, da igreja, das testemunhas e de amigos, você deseja afirmar os compromissos do matrimônio cristão? Sim, eu desejo. Amém. Ao compromisso da família, ao compromisso de amigos, ao compromisso das testemunhas e pastor. As famílias de Vitor e Sara dão a sua bênção a Sara e Vitor e prometem fazer tudo o que estiver ao seu alcance para apoiá-los em seu casamento. Sim, prometemos? Sim. Amém. Vamos orar? Feche os olhos. Oremos. Senhor, mais uma vez, nós nos comprometemos, Senhor, com o matrimônio, com o desejo que o Senhor colocou no coração desses dois. O desejo de constituir família segundo a tua vontade, segundo os teus mandamentos. E obrigado porque nós estamos aqui, Senhor, para agora ouvir a tua palavra, ser ensinados por ela, ser orientados. Saímos deste lugar segundo os teus mandamentos e tua vontade, e assim este casal também se comprometeu a viver segundo a tua vontade, ser edificados e viver uma família segundo o teu querer. Obrigado por essa manhã. Nós oramos e agradecemos em teu nome. Amém. Meu querido, nós queremos dar uma ação no poder do Espírito Santo, algumas lições que nós precisamos ter como cristão através da palavra. E eu estava falando para a Catiúcia, a mãe do noivo, que essa família é meio complicada, porque é o terceiro casamento que eu faço, acho que é o terceiro casamento que eu faço, então isso me complica, porque toda vez que eu faço casamento da família, eu preciso trazer, uma palavra nova. Já falei no casamento da mãe sobre o homem ou a mulher lá em Efésios. No casamento da tia eu falei sobre o amor. E aí, o que eu faço? Aí
Oro a Deus e falo, Senhor, me traz a palavra, eu não posso falar dos dois, senão, né? Todos que estão aqui acho que já tiveram nesses dois casamentos, acredito. E já falou, pastor, é a terceira vez que eu te vejo falando, não vai me falar de novo, né? O que o Senhor falou de novo. Essa é a expectativa que a gente tem. É lógico que a palavra de Deus era plena, eu poderia sim repetir, mas eu queria deixar para vocês outros ensinamentos. Deixar não só para vocês, casal, mas também para todos nós, outros ensinamentos no qual a própria palavra nos orienta, nos exorta, nos edifica, para vivermos segundo a vontade de Deus. E eu queria fazer, antes da gente começar a falar sobre o que devemos ser, viver como casal, eu te pergunto, Sara, você gostaria de viver com uma pessoa que segue e vive segundo o que eu vou ler agora? Essa pessoa que eu estou te perguntando, ela teria a seguinte característica: ela é uma pessoa imoral, ela é uma pessoa pura, ela é uma pessoa com ações indecentes, que adora ídolos, feitiçaria, inimizades, gosta de uma briga, ciumento, tem excessos de raiva, é uma pessoa egoísta, uma desunião que sempre está próxima, gosta de dividir tudo, invejoso, bebe e gosta de farra. Pergunto, é uma pessoa que você quer assim para a sua vida? Vitor, é uma pessoa assim que você quer para a sua vida? Então eu acredito que vocês querem uma pessoa que vive segundo o amor. O amor ágape. Uma pessoa alegre. Uma alegria que transborda o coração. Uma pessoa que traz paz, que vive na tranquilidade, na bondade. Uma pessoa paciente na hora de falar, na hora de entender. Uma pessoa delicada. Uma pessoa com um coração bondoso. Uma pessoa que é fiel a Deus e fiel ao seu cônjuge. Uma pessoa que é humilde, reconhece seus erros, e uma pessoa que tem domínio próprio. Correto? É essa pessoa que vocês querem casar? Então eu acredito, Sara e Vitor, que a partir do momento que vocês falam, pastor, é essa pessoa que eu quero casar. Então eu coloco para Sara, você tem que viver isso para o seu atual marido. E Vitor, você tem que viver para a sua esposa. O casamento, meus irmãos, ele é uma iniciativa dos dois. Como nós falamos logo no início, Sara se coloca em compromisso com Vitor e Vitor se coloca em compromisso com Sara. No casamento nós nos comprometemos uns aos outros ao que? A amar. Então, o casamento nós se colocamos à disposição. A gente tem uma ideia de viver o casamento como se fosse nos primeiros anos da paixão. E é interessante que quando a gente se conhece, é aquele fogo, aquela vontade de ficar junto, não é? A gente não vê mais nada, só vê outra pessoa. Larga os amigos, quase larga o serviço, não consegue nem ver os errinhos de um do outro. Aí a mãe ou o pai fala, tem certeza que você vai casar com meu filho ou com a minha filha? Ela é assim, ele é assim, ele tem isso, ela tem isso. E vocês, nós, quando estamos apaixonados, falam, eu amo ele, eu a amo, eu amo, nossa, ele é perfeito. E por que isso acontece? Porque a paixão, ela nos cega. A paixão, ela vem ao coração inundando de sentimentos que a gente não consegue ver nos detalhes. Num curso onde eu e minha esposa nós estamos dando neste local, nessa igreja, nós estamos aprendendo muito. E uma das coisas que a gente aprendeu é justamente que a paixão, ela geralmente dura até 2 anos. Depois de 2 anos, vocês vão lembrar o que seu pai e sua mãe falaram para o Vitor.
E o que seu pai e sua mãe falaram para a Sara. Talvez aquele momento que já aconteceu, eu avisei. E aí quando a paixão acaba, passa, porque é um processo natural, inclusive, não é que vocês perderam o amor, não, pelo contrário. A paixão, ela tem um momento de começo, meio e fim. Quando isso termina, esse período da paixão termina, aí sim vocês vão se conhecer de verdade. Você vai ver coisas no Victor que não via, e o Victor vai ver coisas que ele não via. Acabou o amor? Não acabou o amor, pelo contrário, começa o amor. Por isso que eu falei no começo, é uma disposição. Nós nos colocamos à disposição do outro em amor. Quando nós falamos que amamos, nós vivemos o que falamos. Se não vivemos aquilo que falamos, então estamos sendo hipócritas, mentirosos. Eu te amo, meu amor, então me mostra. E aí a pessoa fala, difícil te mostrar, então você não me ama. E por que você não me ama? A palavra de Deus, meus queridos, a todos aqui, a todos nós, ela nos ensina a amar. Ela nos ensina a amar de uma forma transcendental, eu colocaria dessa forma. A palavra de Deus nos ensina a sermos segundo o coração de Deus, seguindo os passos do maior amor que nós tivemos, que é Jesus Cristo. E é esse amor que nós vivemos dentro do nosso relacionamento. Precisamos viver dentro do relacionamento. E esse amor se diz sobre a humildade, sobre a bondade, sobre nos submetermos uns aos outros. Lá em Filipenses 2, de 1 a 8, gosto muito. Vocês já ouviram muitos pastores falar, né? Pois bem, não ia ser diferente hoje. Paulo escreve aos Filipenses as seguintes palavras que ficam e devem ficar aos nossos corações, não só como marido e mulher, principalmente dentro do nosso relacionamento, dentro de casa, porque é ali que começa tudo, mas se estendendo também nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, seja no trabalho, seja na igreja. E ele diz, por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele nos anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tanto com um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Paulo nos ensina que devemos ser unidos de alma e mente. Dentro de um relacionamento, de um casamento, nós nos colocamos de alma e mente para outra pessoa. Pastor, mas aí Deus adianta? Pois é, no começo ele fala, quando estamos unidos com Cristo. Meu querido, quando nós estamos unidos com Cristo, a nossa alma, a nossa mente, todo o nosso ser é dele. E ele nos ensina e nos capacita a amar um ao outro e, consequentemente, unidos uns aos outros. A primeira decisão desse casal, de todos nós, é unir-se a Jesus Cristo. Um dia, vocês precisam fazer isso, ter um compromisso individual com Jesus Cristo. Viva o compromisso com Cristo primeiramente. O seu compromisso antes da Sara é Jesus. Sara, o seu compromisso antes do Vitor é Jesus. Porque ele que ensina, ele que caminha, ele que dá a humildade, ele que dá a paciência. Tudo isso que você, Sara, e você, Vitor, quer sobre o amor, a alegria, a paz, a bondade, delicadeza, domínio próprio, isso vem do Espírito Santo. E só através de Jesus Cristo isso pode acontecer dentro do lar de vocês e de todos os lares. Então a primeira coisa que eu coloco, busquem a Jesus individualmente. Para que você comece a viver o que está falando esse texto. E aí sim, quando vocês se unirem a Jesus Cristo,
vocês estarão unidos um ao outro. E Paulo continua a falar no texto: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. É difícil isso. Dentro da casa, da nossa família, geralmente a gente quer ter sempre a razão, não é? Eu tenho sempre a razão. Seja dentro de um casamento onde só tem o marido e a mulher, ou seja dentro de um lar onde temos filhos. Eu sempre tenho a razão. Fique quieta, fique quieto. Me ouça. Mas aqui Paulo está dizendo: considere um ao outro superior. Quando você se colocar, Sara e Vitor, no lugar, neste lugar, tanto Vitor para Sara quanto Sara para Vitor, eu acredito que vai ser quem estiver de fora vai falar: meu Deus, vocês são muito melosos. Ai! É isso que vai acontecer mesmo. Por quê? Porque não dá para entender dentro de um contexto que nós vivemos de individualidade, ver algo diferente. Quando tem algo diferente, é espantoso e traz medo. E o que será diferente? Jesus Cristo na vida de vocês, onde resplandecerá o amor e as pessoas verão em vocês isso. E continua o texto que diz que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. E aí Paulo termina e traz um belíssimo hino, colocando-nos para sermos exemplo, como foi Jesus. E aí ele continua e termina: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo do que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Eu colocaria isso: servir um ao outro. Meu pai tem a seguinte frase: quem serve, serve. Quem não serve, não serve. Então, o coração, vida, Sara, de vocês, primeira coisa, deve estar direcionado em Jesus Cristo. E segundo, direcionado um ao outro. A partir do momento que você direciona o coração de Jesus Cristo, vocês vão entender o que é servir de verdade um ao outro. E aí, depois que vocês direcionarem o coração de vocês um ao outro, vocês estarão servindo como Cristo serviu a igreja e serve. E aí, adivinha? Eu ia falar que vocês viverão felizes para sempre, mas é mentira. Porque vocês vão continuar tendo problemas. Mas, em Jesus Cristo, os problemas vão ser muito menores. Eu poderia até arriscar assim: viverão felizes para sempre com Jesus Cristo no casamento. Para finalizar a minha fala, Jesus nos deixa algo maravilhoso, nos ensina, utiliza Paulo para falar aos nossos corações. Dessa vez eu tive que ir lá na Elaine, o sermão da Elaine, trazer para lembrar vocês de um pequeno detalhe, mas importantíssimo, sobre o amor. Um poeta escreveu uma música falando sobre o amor. Não está entre nós mais. Um dia, pensando sobre onde foi que ele foi buscar a palavra, o significado ao escrever aquela música sobre o amor, Renato Russo encontrou em 1 Coríntios 13 um significado maravilhoso sobre o amor. E é interessante que o poeta descobriu em Deus o que é amar. E lá em 1 Coríntios 13 diz: quem ama é paciente e bondoso. Quando eu falo amor, meu querido e minha querida, eu estou dizendo que é o ágape, o amor de entrega, o amor de servo, o amor que se entrega sem esperar nada um do outro.
Então quem ama é paciente e bondoso, quem ama não é ciumento, quem ama não é orgulhoso, nem vaidoso, quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca, preste atenção, quem ama nunca, 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 nunca desiste. Porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor de Deus sobre a vida de vocês, e que deve ser também vivida por vocês, precisa e deve ser eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe conhecimento, mas também terminará. E no final do capítulo ele fala, portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior delas é o amor. Então, Sara e Vitor, tenha sempre em mente uma coisa: primeiro de tudo, Jesus Cristo sobre a vida de vocês. Busquem Jesus, Sara, individualmente. Busquem Jesus, Vitor, individualmente. Após se encher de Jesus Cristo, encham um ao outro de Jesus Cristo. Busquem juntos a Jesus Cristo. E aí, quando vocês se entenderem nisso e cada vez mais se enchendo dele, vocês vão viver esse amor. Que não é grosseiro, não é egoísta, mas é bondoso, é humilde e eterno. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, oremos. Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez por essa manhã. Estamos aqui reunidos para celebrar esta união através da tua bênção. Estamos aqui reunidos para começar a ver uma família crescer e ela ser sustentada através do teu amor. Que Vitor e Sara entendam profundamente esse amor que é na cruz e que eles possam viver um para o outro o amor que o Senhor nos ensinou naquela cruz, sendo humilde, bondoso, amoroso, fiel. Que o Senhor, eu peço, Senhor, esteja direcionando a vida deles através do Espírito Santo que já mora nos corações na vida deles, fazendo com que mais e mais esse amor cresça um pelo outro, principalmente o amor cresça por ti, para que eles possam viver e resplandecer o seu amor em sua caminhada, seja agora como um casal e seja depois como pai e mãe. Obrigado, Senhor, por essas vidas e obrigado por você nos trouxe aqui também para podermos ouvir a tua palavra. Louvado seja o teu nome, para que nós oramos em teu nome, Jesus. Amém. Amém.